Que bom que você está aqui nesse treinamento de dimensionamento de pessoal de enfermagem. Muito obrigada por ter se inscrito. Nós elaboramos um treinamento muito especial para você. Laucileia falando aqui, sou enfermeira fiscal do Corém Minas e faço parte do grupo de trabalho de dimensionamento do Corém Minas, que é formado por mais 3 enfermeiras fiscais, a Andréia, a Cacilda e a Otávia. Nesse momento, será abordado a temática planejamento da força de trabalho da equipe de enfermagem em 4 passos primordiais para que você consiga fazer aí um planejamento adequado na sua instituição de saúde. Hoje, nós abordaremos o dimensionamento em instituições hospitalares. Quando a gente fala de planejamento, qual a palavra que nos vem à mente? Acredito que seja o tempo, pois o tempo ele está diretamente relacionado com as ações de enfermagem e o que a enfermagem consegue executar com esse tempo disponível, trazendo uma eficiência para o serviço de enfermagem e uma segurança para o paciente. Dimensionar a equipe de enfermagem é bicho de 7 cabeças? Para mim, durante um certo período foi. Mas eu acredito que nós conseguimos fazer o levantamento, um passo a passo, para facilitar a vida aí de vocês. E que vocês consigam ter maior clareza para conseguir efetuar todo o processo aí na sua instituição. Quando a gente fala de dimensionamento de pessoal de enfermagem, eu acredito que a primeira palavra ou apresentado uma fórmula matemática para fazer o dimensionamento de pessoal, e eu acreditava que aquela fórmula matemática serviria para resolver todos os meus problemas. Então, qualquer unidade, qualquer setor, eu ia aplicar aquela fórmula e estava tudo resolvido. Então, era muito simples fazer o dimensionamento. E aí, a realidade vem me mostrar que o dimensionamento ele é muito além do que aplicar cálculo, porque a enfermagem ela é muito além do que só entender um pouquinho da matemática para fazer os cálculos ali de dimensionamento. Outro dia, ligou para mim uma enfermeira falando que ela tinha recebido uma notificação de fazer um dimensionamento na atenção básica e que ela passou o sábado e o domingo tentando entender todo o processo, mas que mesmo assim ela ficou confusa e que ela resolveu entregar o dimensionamento sem saber se estava certo ou se estava errado. E que, por fim, ela começou a chorar. Meu objetivo aqui, gente, não é fazer ninguém chorar, não é fazer ninguém desesperar, é trazer maior clareza para que vocês consigam entender todo o processo de dimensionamento, como que ele é feito. E o objetivo do dimensionamento não é simplesmente entregar uma notificação para fiscalização do Corém, mas a gente entender se há nessa unidade em que a gente trabalha sobrecarga de atividades, se há ou não déficit de profissionais de enfermagem. Sinceramente, aplicar o estudo de dimensionamento não é amor à primeira vista, mas você vai ver que você vai sim poder aprender e até gostar. O que nos impede de avançar no estudo de dimensionamento são as nossas crenças, são as crenças que foram construídas na nossa mente ao longo de toda a história. Então, a gente acredita que é algo impossível, que é algo que nunca vai mudar, que é algo permeado de fórmulas matemáticas. E, por fim, eu desisto, porque eu não sei nem por onde começar. Então, aquela história, a gente nada, e vai morrer afogado na praia. Aí eu desisto. E aí eu fico pensando que fazer um dimensionamento de pessoal de enfermagem seria mais ou menos parecido com aquilo que o brasileiro acredita que seria investir o seu dinheiro em bolsa de valores. Para a gente conseguir investir o nosso dinheiro em bolsa de valores, a gente tem que estudar um pouquinho, para a gente saber quais as empresas que vão nos fornecer lucro depois. Mas o que a cultura fala?
A cultura brasileira fala que, se eu investir em bolsa de valores, eu corro um risco enorme de perder o meu dinheiro. E isso acontece, a mesma coisa, quando a gente incute crenças negativas em relação a todo o processo de dimensionamento de pessoal de internet. Então, eu deixo aqui a frase para vocês de Henry Ford, que ele falou o seguinte: Henry Ford foi o idealizador dos carros da Ford. Ele falou que existem mais pessoas que desistem do que as pessoas que fracassam. Então, as pessoas, elas não fracassam. As pessoas, elas desistem. O que a gente tem em versões que tratam do dimensionamento de pessoal de enfermagem? A gente tem uma versão empírica e uma versão científica. A versão empírica é aquela permeada de uma visão é uma visão construída baseada no padrão nacional, baseada na vivência e na experiência do enfermeiro. São estratégias que não mensuram a carga de trabalho da enfermagem. Fica naquela situação do achismo. Então, muitas vezes, elas são referenciadas através das portarias ministeriais e das RDCs. Onde toda a fundamentação do planejamento da força de trabalho da enfermagem, ela é baseada numa experiência e num julgamento intuitivo dos gestores, não atendendo às especificidades da nossa profissão. E aí, eu fico muito triste quando eu escuto do próprio enfermeiro falando que não há o que se falar de dimensionamento de pessoal de enfermagem, uma vez que o que se aplica nessa unidade são as regras previstas pela Portaria Ministerial X. Então, nós, enfermeiros, que deveríamos apoderar e empoderar desse conhecimento, nós acabamos esquecendo e achando que a verdade absoluta seriam as portarias ministeriais. Infelizmente, a gente joga no lixo todos os dias o conhecimento deixado por estudiosos, que há pessoas que estudam todo esse processo de dimensionamento há mais de 30 anos aqui no Brasil. Então, eu penso que a gente não pode menosprezar todo esse conhecimento deixado. Então, a versão empírica entra naquela questão. Sabe aquela mentira falada 1000 vezes que se transformou em verdade? Isso está tão incutido na nossa cultura, na cultura da nossa profissão, que a gente dá um descrédito tão grande dos estudos científicos, que a gente prefere alegar que a versão empírica, que as portarias ministeriais são as verdadeiras, são puras verdades. Na verdade, não é. Então, gente, a partir desse momento, ao invés da gente trabalhar com o achismo, a gente vai começar a trabalhar com os dados. Porque a gente só consegue gerenciar aquilo que a gente consegue medir. Então, os dados, eles se transformam em informação, e a informação se transforma em planejamento da força de trabalho. Quando que começou toda essa história de dimensionamento de pessoal de enfermagem? Ela começou no século XIX, com Florence Nightingale. Quando Florence, ela buscava alocar aqueles pacientes mais graves para mais próximos das enfermeiras. Então, ela sabia que aquele paciente mais grave, ele tinha que ficar mais próximo da visão das enfermeiras, para que pudessem assistir esses pacientes de uma forma mais direta. E aí a gente observa que entre os anos de 1986 até 2003, houve um grande crescimento e desenvolvimento dessas pesquisas em relação à área hospitalar no Brasil. Mas a maior parte das pesquisas, elas existem em relação às áreas hospitalares, clínica médica, clínica cirúrgica, e etc. E quando tudo começou na atenção básica? Quando começaram a falar de dimensionamento adequado da atenção básica? Foi através dos estudos da enfermeira, mestre doutora Diana Bonfim. Nos estudos dela, ela conseguiu fazer um levantamento das ações e das intervenções de enfermagem que são feitas na atenção básica
e delimitar um tempo para cada intervenção. Então, isso começou a partir de 2010, e ela elaborou um estudo muito bem feito, que serve como parâmetro para a equipe de enfermagem. Então, gente, ela conseguiu identificar as intervenções de enfermagem conforme a NIC. E ela utilizou a aplicação do método, que é denominado método WINS, que é um método proposto pela Organização Mundial de Saúde para adequar o quantitativo de profissionais na atenção básica. Então, através desse método, a gente é capaz de identificar as ações e as intervenções que os profissionais executam, delimitar, estipular uma média de tempo em que essas ações são executadas e verificar qual que é o tempo de trabalho disponível dos profissionais. Então, qual que é o tempo, enquanto enfermeira de uma unidade básica, tenho disponível para executar as minhas ações de enfermagem. Além disso, esse método ele é tão interessante que ele consegue mensurar a pressão da carga de trabalho, ou seja, definir se aquele quantitativo de profissionais de enfermagem que estão atuando ali naquela determinada unidade, eles estão trabalhando sobrecarregados ou não, ou se há um número adequado ou não de profissionais. Então, a partir de agora, ela conseguiu identificar quantos trabalhadores são necessários para atender uma determinada carga de trabalho na atenção básica. Então, ela fala o seguinte: o que é carga de trabalho? Carga de trabalho é aquele tempo que eu tenho destinado para executar as minhas ações, sejam elas de cuidado direto ou de cuidado indireto. Porque todo o trabalho da enfermagem, ele é permeado em atividades de cuidado direto, atividades de cuidado indireto, atividades associadas e atividades de apoio. Quando eu tenho 8 horas de trabalho para executar todas essas ações, a Anne Bonfim, ela conseguiu identificar o seguinte, que o profissional de enfermagem, ele executa os cuidados diretos, que são aqueles relacionados às ações diretas, tipo administração de uma medicação, uma consulta de enfermagem, administração de uma vacina. Em relação aos cuidados indiretos, que é tudo que a enfermagem faz, que vão contribuir para o desenvolvimento das ações de cuidado direto. Exemplo, uma reunião de equipe, um planejamento do mapa da vacina. São todas as ações que vão facilitar e contribuir para o desempenho do cuidado direto. Além disso, existe aquele tempo em que são executadas as atividades associadas, que são atividades que a enfermagem assume para si, mas que poderiam ser desenvolvidas por outros profissionais. Também temos o tempo das atividades pessoais, que é o tempo destinado para alimentar-se, necessidades fisiológicas, participar de confraternizações, etc. São nossas atividades pessoais. Então, através do estudo dela, ela conseguiu fazer um levantamento de todas as intervenções de enfermagem de cuidado direto e indireto e estipular, através de uma média, o tempo que a equipe de enfermagem gasta para a execução de todo o cuidado direto e indireto. Então, ela fez um levantamento. Essa planilha eu peguei da tese dela, onde ela classifica o que é intervenção direta e o que é intervenção indireta. A gente tem que entender que nós, quando formos fazermos o planejamento de toda a atenção básica, é muito importante a gente saber encaixar o que a gente faz na unidade, se está inserido na intervenção direta ou na intervenção indireta. Então, através do estudo dela, ela verificou que a consulta de enfermagem é uma intervenção de cuidado direto que é mais executada na atenção básica. Em segundo lugar, está a demanda espontânea. Em terceiro, a visita domiciliar.
Em quarto, a promoção de educações educativas e, em quinto, a imunização. Então, ela fez um levantamento de todas essas intervenções aqui. Desculpa, voltar. De todas essas intervenções, ela considerou que essas intervenções de cuidado direto aqui são as mais executadas, as mais relevantes. E essas intervenções de cuidado indireto também são as mais que os profissionais de enfermagem mais executam. Observe que ela conseguiu mensurar um percentual de tempo que o profissional de enfermagem gasta para executar uma intervenção de cuidado indireto. Então, é muito importante a gente identificar o que é intervenção direta e o que é intervenção indireta lá na nossa unidade. E fazer o levantamento durante um período de uma semana, para a gente saber quais são os profissionais que realizam essa atividade, quando eles realizam, onde e como. Eu vou citar como exemplo aqui uma visita domiciliar. A visita domiciliar ela é elencada como uma das atividades que a enfermagem mais faz. Mas a visita domiciliar, ela é executada com qual objetivo? Quem que faz? Porque a visita domiciliar ela pode ser feita pelo técnico, pelo auxiliar, pelo enfermeiro, pelo médico, pelo agente comunitário de saúde. Com qual objetivo essa visita domiciliar vai ser realizada? Se ela for feita com o objetivo de somente fazer um curativo ou de somente fazer uma administração de medicação, ela vai ser considerada como não visita domiciliar, mas ela vai ser encaixada como administração de medicação ou a realização de um curativo. Tá ok? Eu chamo a atenção em relação à aferição dos dados vitais, porque ela considerou também como cuidado direto a aferição dos dados vitais. E aí, qual que é a importância da realização de sinais vitais na atenção básica? E durante a pesquisa dela, ela observou que é uma atividade significativa a aferição de sinais vitais que a equipe de enfermagem faz na atenção básica. E o tempo previsto, destinado, um tempo médio, dessa atividade na atenção básica, ela é bem parecida com o tempo que os profissionais de enfermagem gastam para executar essa atividade, numa clínica médica, numa clínica cirúrgica, numa sala de recuperação pós-anestésica, numa clínica de oncologia. Então, é muito interessante a gente fazer uma análise. Porque se essa realização da atividade ela é somente por uma questão de pré-consulta do enfermeiro ou pré-consulta médica, ou ela vai impactar em algum dado para vigilância à saúde. Então, eu deixo aqui uma planilha que vai nos mostrar o que é uma intervenção de cuidado direto, o que é uma intervenção de cuidado indireto. Então, ela classifica a quem compete, quem pode executar, e ela traz a conceituação de cada intervenção. Então, o meu papel aqui é saber se na minha unidade faz assistência a exames, quais são os exames que a enfermagem faz e a quem compete. A vacinação, quando ela computou os tempos da vacinação, já estava previsto lá que o tempo destinado para a vacinação, ele já engloba as ações de cuidado direto, que na maioria das vezes são executadas pelos profissionais de nível médio, e as ações de cuidado indireto, que é a organização, planejamento, realização do mapa de vacina, que é feito pelo enfermeiro. Então, prosseguindo, em relação à documentação. A documentação, quando ela é feita durante uma consulta de enfermagem, ela já está inserida no tempo da consulta de enfermagem. E quando a documentação ela já é feita durante a administração da medicação, durante a administração da vacina, ela já está inserida nesse tempo da vacina. Então, ela observou que a documentação, apesar de representar uma intervenção frequente de ser realizada, ela
aqui no Brasil, ainda representa níveis baixos, conforme a recomendação da literatura internacional e nacional, ou seja, apesar de ser uma atividade de grande importância, ainda acontece uma pouca demanda em relação aos registros, ou seja, os profissionais de enfermagem ainda registram pouco. O que se enquadraria, então, em procedimentos ambulatoriais? Realização do curativo, realização de uma glicemia capilar, realização de cateterismo vesical de alívio, retirada de pontos de uma cirurgia. E a observação em relação à promoção de educações educativas, que ela considera como um cuidado direto. A promoção dessas ações educativas, elas vão englobar no que a enfermagem faz de orientação, seja para a família, para o indivíduo ou para a comunidade. Exemplo, realização dos grupos operativos que enquadrariam aqui. Orientação de um familiar ou de um usuário dentro da unidade encaixaria aqui. E ela observou também que as ações de cuidado indireto realizadas pelo enfermeiro, a proporção seria mais ou menos de 46%, que é o tempo que o enfermeiro gasta para realizar todo o processo de cuidado indireto, que seriam de organização e planejamento, supervisão, reunião de equipe, etc. Então, gente, imaginam que ela traçou um caminho, ela percorreu uma trilha, ela fez o levantamento das principais intervenções que são executadas na atenção básica. Cabe a nós seguir essa trilha e dar continuidade às ações que ela executou, porque ela já abriu um caminho para nós. Então, imagine se a gente tivesse que trilhar esse caminho, seria muito mais difícil. Quem aqui já percorreu uma trilha? A trilha, quando ela já é aberta, quando ela já é feita, fica muito mais fácil da gente caminhar. Então, vocês imaginam as primeiras pessoas que conseguiram chegar nessa cachoeira linda, maravilhosa? Quais os perigos que essas pessoas enfrentaram, as dificuldades que elas enfrentaram, quantas árvores elas tiveram que tirar durante o caminho? Então, o processo de planejamento da atenção básica, ele foi iniciado. Ele, então, é um processo muito bem elaborado e cabe a nós prosseguir. Depois que Daiane Bonfim, ela consegue fazer o levantamento de todas as intervenções de enfermagem, ela começa a computar o tempo disponível de trabalho desse profissional e o tempo de cada intervenção de enfermagem. E a partir desse momento foram criadas fórmulas matemáticas, que é o que a gente fala do bicho de 7 cabeças. Vocês vão ver que a fórmula matemática ela não é bonita, não. Principalmente para quem escolher enfermagem, porque não chama matemática no curso. Então, a gente vai ver, a gente vai compreender todas essas fórmulas matemáticas aqui que ela utilizou, e depois vocês vão entender que isso aqui tudo vai ser transformado numa mágica. Tudo aqui vai dar um boom assim, vocês vão falar assim, nossa, que milagre que aconteceu que eu consegui fazer. Então, só para entender os princípios, como que ela calculou, como que ela planejou toda a estrutura, eu tenho que falar um pouquinho dessa fórmula matemática. Então, ela fez o seguinte, ela utilizou o padrão do método WINS, que foi proposto pela Organização Mundial de Saúde. Através disso, ela identificou um tempo de trabalho disponível dos profissionais, enfermeiros, técnicos, auxiliares. Ela fez um levantamento das intervenções diretas e das intervenções indiretas, definiu um tempo para cada tipo de intervenção, ela conseguiu identificar as frequências com que as intervenções eram executadas, por exemplo, quantas vezes em 8 horas de trabalho eu faço os curativos dentro da unidade básica. Quanto tempo o profissional gasta para executar essa atividade. E através da multiplicação entre a intervenção e o tempo gasto, ela conseguiu mensurar a carga de trabalho direto e identificar o percentual que a equipe de enfermagem gasta
para realizar essas atividades. E aí, ela consegue chegar no quadro de pessoal necessários, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, destrinchando essa fórmula aqui, ó, bicho de 7 cabeças, a gente vai ver que eu, trabalhando numa unidade básica, eu tenho um tempo disponível de trabalho, que seriam, por exemplo, 8 horas diárias durante 5 dias da semana. Então, eu tenho que identificar ao certo qual que é o meu tempo disponível, porque eu tenho direito a férias, eu tenho direito à licença-saúde, eu tenho direito a participar de outros treinamentos, né? E a minha jornada semanal pode alterar. Então, essa fórmula, ela leva em consideração o número de dias trabalhados no ano, que seria o quê? É o número das semanas que existem no ano, multiplicado pelo número de dias em que o serviço funciona. Geralmente, na atenção básica, são 5 dias. O que a gente multiplicando vai dar 52 semanas no ano ou 260 dias. Eu tenho que levar em consideração que a unidade básica fecha durante o período de feriado. Quais são esses feriados durante o ano inteiro? Quais são as férias? Quantos dias esses profissionais entram de férias o ano inteiro? Lembrando que férias, licença-saúde e outras licenças, eu sempre tenho que prever a minha média anual. E todo o cálculo que foi elaborado por Daiane Bonfim leva em consideração o tempo de trabalho disponível por categoria. Então, eu faço o cálculo para o enfermeiro, depois eu faço o cálculo para os profissionais de nível médio, auxiliar e técnico de enfermagem. Eu deixo aqui 3 dicas para a gente conseguir fazer o dimensionamento de forma correta e sem neura. O primeiro, a gente sempre vai trabalhar com a produção do ano anterior. E eu faço uma observação. Se a gente for trabalhar com o ano de 2020, será que esse ano ele fornece dados fidedignos para a gente fazer essa produção? Porque o ano de 2020 ele foi um ano atingido pela pandemia. E se a gente não puder trabalhar com a produção do ano anterior, se a gente não tiver dados fidedignos, se a gente tiver um subregistro das ações, isso com certeza vai impactar no resultado final. Então, se a gente não puder trabalhar com esse dado, a gente vai trabalhar com a projeção da produção conforme as recomendações e coberturas indicadas. Segunda dica é trabalhar com o tempo médio das intervenções, de acordo com o estudo da Daiane Bonfim, porque ela já computou um tempo médio previsto para cada ação de enfermagem. Então, gente, eu cito aqui como exemplo. Ela definiu um tempo para a execução de cada ação de enfermagem, que é realizada pelo enfermeiro, pelo técnico e auxiliar de enfermagem. Então, exemplo, uma consulta de enfermagem que é realizada pelo enfermeiro, ela computou que esse profissional, ele gasta, em média, 0,42 fração da hora. Esses dados aqui, eles são fornecidos em fração da hora. A gente saber identificar quantos minutos é previsto, a gente faz uma continha, multiplica por 60. Então, por exemplo, uma consulta de enfermagem, o enfermeiro gasta em média 25 minutos. E o técnico de enfermagem é 0, porque ele não faz consulta de enfermagem. E nas intervenções de cuidado indireto, ela conseguiu identificar um percentual. Observe que o enfermeiro, ele gasta no seu tempo de trabalho, em média, 46% do seu tempo em ações de cuidado indireto, e o técnico e auxiliar de enfermagem, ele gasta, em média, 42% do seu tempo. A terceira dica é sempre fazer o dimensionamento analisando por categoria. Então, primeiro eu faço do enfermeiro, depois eu faço do auxiliar e técnico de enfermagem. Tenho aqui um comunicado muito importante. Esse dado aqui é muito relevante para você conseguir identificar todas as intervenções que são feitas na sua unidade e lançá-las de forma correta para fazer o cálculo posteriormente. Então, muita atenção. Imagine que as ações realizadas na farmácia, como entrega de medicamentos, orientações relativas a medicamentos,
requisitar e prover medicamentos, a Daiane Bonfim, nas suas pesquisas, ela já observou que a enfermagem faz isso de forma rotineira. Então, ela já previu um tempo para isso. Questão de entrega de suprimento, provisão de suprimento, requisitar e até prover roupa, ela já previu isso, que a enfermagem já executa. Já há um tempo inserido na pesquisa dela. Em relação à sala de vacina, o tempo que ela previu na sala de vacina é o tempo daquela realização do cuidado direto, que é administrar a vacina, que é fazer o registro, e a atribuição do enfermeiro, que está mais na coordenação das equipes, no controle da rede de frios, na elaboração do mapa de vacina e etc. A recepção também são atividades que ela já inseriu no tempo que a enfermagem executa, porque já é comum. Procurar exames, prontuário, atender telefone, emitir atestado de comparecimento, né? As ações de acolhimento, né? Acolhimento ao usuário dentro da unidade, com uma escuta qualificada e resolutiva. E eu chamo a atenção aqui para a visita domiciliar, que aí a gente vai ter que identificar qual o objetivo dessa visita domiciliar, quem realiza essa visita domiciliar, para a gente conseguir identificar e lançar de forma correta na planilha. No estudo dela, ela não contemplou o acolhimento com classificação de risco. Porque até então, a pesquisa dela, que foi realizada em 2015, não era uma prática muito comum na atenção básica. Então, essa atividade não foi contemplada. Então, se assina o seu trabalho numa unidade básica, em que é feita a classificação de risco, e que se utiliza algum instrumento de classificação, algum protocolo, exemplo, protocolo de Manchester, o quantitativo de pessoal, ele tem que ser computado à parte. Eu vou ensinar para vocês como que faz. Então, como que faz para a gente quantificar essa equipe de enfermagem? A gente verifica que a média prevista para o enfermeiro classificar esse paciente, ele gasta, em média, 4 minutos por paciente. Então, se ele gasta 4 minutos por paciente, ele consegue fazer 15 classificações em 1 hora. Eu falo que esse tempo é um tempo médio, ele já está previsto pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, e ele já está previsto na Resolução CONFEM 661 de 2021. Então, para a gente saber quantos profissionais de enfermagem a gente precisa, quantos enfermeiros a gente precisa para fazer essa classificação, a gente tem que fazer um levantamento de quantas classificações são feitas naquele turno de trabalho, fazer uma continha básica de matemática, e aí a gente vai verificar quantos profissionais de enfermagem são necessários. Então, eu deixo aqui um exemplo para vocês. Se eu trabalho numa unidade básica, eu atendo uma demanda espontânea, eu preciso classificar 200 pacientes por dia, quantas classificações, quantos profissionais de enfermagem e enfermeiros eu preciso fazer? Então, a gente está levando em consideração aqui que eu tenho 200 pacientes classificados durante 8 horas de trabalho. E eu tenho que um dado muito importante que eu tenho que considerar é que a produtividade do profissional, ela nunca é 100%. Porque eu tenho que levar em consideração o tempo que esse profissional tem para fazer horário de almoço, para fazer necessidades fisiológicas. Então, seria considerado o quê? Ele tem um tempo produtivo em que ele consegue produzir 85% de produtividade. Então, se eu tenho 8 horas de trabalho, eu tenho 85% do seu tempo destinado à execução do meu trabalho. Ou seja, eu tenho 6,5 horas possíveis para eu estar executando a atividade fim, que é a de classificação. Então, se eu consigo classificar 15 pacientes por hora, e eu tenho 6,6 horas, é só multiplicar 15 por 6,5 horas, que é o tempo disponível para a execução do meu trabalho. Eu acho a continha de que é o necessário 2 enfermeiros. Lembrando que esse dado aqui de 2 enfermeiros, ele não está levando em consideração as ausências em relação a férias, licença
feriado. Então, eu tenho que acrescentar um índice de segurança técnica, sendo que o preconizado é o mínimo de 15%. Então, gente, vamos dar uma respirada até aqui, porque até então foram muitos dados, muitas informações. Não sei se deu um nó aí na cabeça, mas é o momento para a gente conseguir respirar e imaginar que a gente está ali vendo essa paisagem linda, estando nessa praia linda, maravilhosa, e vendo esse pôr do sol aí. Um minutinho só para beber água. Então, gente, a partir desse momento, a gente vai conseguir entender como que o dimensionamento acontece na prática. Então, é como se acontecesse um milagre aqui. Eu falei tanto da parte teórica, mas a teórica, ela vai fundamentar todo o lançamento que você vai fazer na planilha de dimensionamento. E vai ficar muito mais fácil você lançar esses dados que eu te falei na planilha de dimensionamento. Então, vamos lá. Como que a gente identifica isso? Existe uma plataforma que foi criada pelo COFEM, chamada E-Dimensionamento COFEM. Como que a gente localiza ela? Um jeito mais fácil de localizar. Eu entro lá no Google, digito a palavra E-Dimensionamento. E aí vai aparecer para mim 2 avisos. Um primeiro link e um segundo link. Eu gosto sempre de clicar nesse primeiro link aqui, que chega mais fácil. Então, clicando nesse link, vai aparecer uma mensagem que o E-Dimensionamento está fora do ar, mas não se preocupe, que ele está no ar. Eu vou clicar aqui, clique aqui, vai aparecer uma janelinha para fazer login e senha. Depois que eu faço login e senha, vai aparecer as unidades em que o dimensionamento está disponível. E o último é Centro de Atenção Básica. Então, eu vou clicar aqui e depois clico em Iniciar. Se eu quiser inserir o nome da unidade, tem como inserir aqui. Clicar nesse maisinho aqui e eu digito o nome da minha unidade básica. Em seguida, vai aparecer para você o nome da unidade básica que você digitou. Você vai inserir a jornada semanal de trabalho. Eu coloquei como exemplo aqui 44 horas, porque geralmente é 44. E 5 dias da semana, que é segunda a sexta-feira, e um período de 8 horas. Atenção, que eu não preciso inserir o índice de segurança técnica, porque a fórmula prevista por Daiane Bonfim já calculou esse índice de segurança técnica, tá bom? Ele permite inserir aqui o valor do IST, porque essa página ela é padrão para realizar os outros dimensionamentos das outras unidades. Mas na atenção básica, eu não preciso inserir esse dado. Logo em seguida, eu coloco o cálculo para atenção básica e aí vem a charada. A plataforma, ela sempre vai mensurar a média anual. A gente sempre vai calcular através de uma média anual por categoria de trabalhadores. Ou seja, eu sempre vou fazer o lançamento das intervenções de cuidado direto para o enfermeiro e depois para o técnico auxiliar de enfermagem. É sempre por categoria, de forma separada. Então, aparece lá, primeiro, o cálculo para enfermeiros. Observem que eu fiz um print aqui da fórmula matemática, que é essa aqui. E essa fórmula matemática, cabe a mim fazer somente o lançamento dos dados. Essa fórmula matemática, ela leva em consideração as semanas por ano que o serviço funciona. Já está automático, já foi calculado que são 52 semanas. Quais os dias da semana que o serviço funciona, né? Geralmente são 5 dias. E os dias de ausência por feriado, eu coloco aqui. Dias de férias, dias de licença saúde, como licença maternidade, licença para casamento, treinamento.
nojo, ausências em razão de outras licenças, eu sempre vou lembrar que eu coloco sempre a minha média anual. E vou considerar a existência dos dias úteis. Porque todo lançamento aqui eu considerei que os profissionais trabalham 5 dias por semana. Então, são os dias úteis. E aí, eu vou clicar em Enter e vai aparecer para mim aqui o tempo de trabalho disponível, que se refere a aproximadamente esse valor aqui, né? O valor hipotético, que é o tempo que o trabalhador tem disponível durante o ano inteiro para executar as ações de cuidado direto e indireto. Um exemplo que eu tirei lá da tese dela, em que ela faz o lançamento dos dias, né? E ela aplica na fórmula matemática. Aqui, assim, tem um cálculozinho pronto aqui para vocês, do enfermeiro e do técnico. Mas quando a gente utiliza a plataforma do COFEM, a gente vai ver que é só fazer o lançamento. É como se fosse uma calculadora aqui, que já me calcula de forma automática. Então, seguindo. A etapa mais importante para você fazer o cálculo de forma efetiva é fazer o levantamento das ações de cuidado direto, porque eu tenho que mensurar a frequência com que elas estão realizadas. E essa frequência aqui, gente, ela sempre vai ser produção anual. É tudo que eu executo durante um ano, ou também eu posso fazer a projeção para o ano seguinte. Então, se eu colocar dado falso aqui, ó, se eu faço 5.000 consultas no ano, mas eu lanço 1.000, no resultado final vai dar errado. Então, o meu papel aqui é identificar a frequência com que são realizadas essas ações de cuidado direto, encaixar e identificar certinho a ação que ela é feita na minha prática. A calculadora, ela já calcula, multiplicando aqui o número de procedimentos vezes o tempo médio das intervenções, e ela já me fornece o quantitativo de enfermeiros para o cuidado direto e o total de enfermeiros para essa unidade básica de saúde. Um detalhe importante aqui, que apesar da calculadora me fornecer os dados em relação ao cuidado indireto, a gente vai entender que esse dado aqui é somente para conhecimento. Esses dados eles já estão inseridos de uma forma indireta lá na calculadora. Então, eu não preciso de preocupar. Isso aqui é um dado que vai aparecer lá, mas é para conhecimento. Essa mesma estratégia do cálculo eu vou utilizar para técnicos auxiliares de enfermagem. Porque, como eu falei, eu mensuro o tempo de trabalho disponível, a carga de trabalho sempre separada para profissionais de nível superior e para profissionais de nível médio. Então, do mesmo jeito que eu inseri minhas ações de cuidado direto para o enfermeiro, eu vou fazer o lançamento para o técnico de enfermagem. E do mesmo jeito, vai fornecer o total de profissionais auxiliares técnicos de enfermagem para cuidado direto e o total de técnicos auxiliares para essa unidade básica. Também vai aparecer para vocês o cuidado indireto, mas também é para conhecimento. Dois erros que te impedem de fazer um dimensionamento correto. Primeiro deles é não identificar as intervenções que são feitas de forma correta, não identificar as intervenções de forma correta, né? Eu não conheço meu processo de trabalho, a minha metodologia, então é muito importante, durante uma semana, eu fazer uma observação e fazer uma descrição de quais as ações e intervenções são feitas naquela unidade básica. O outro dado que a gente corre o risco de errar é quando a gente não faz o levantamento da frequência e não quantifica essas intervenções. Então, se eu lançar um dado falso, o resultado vai dar falso. E muitas vezes o subregistro ele é responsável por isso. Então, se eu tiver um subregistro, esse subregistro vai me direcionar para um subdimensionamento.
que a gente envia para o Corém? A gente deve enviar um ofício contendo a resposta que eu estou enviando de dimensionamento da unidade tal, devido à notificação no relatório tal. A gente encaminha uma folha de rosto, relata qual que é o índice de segurança técnica do serviço, informa a planilha, uma planilha feita pelo dimensionamento do COFEM, e envia o quadro pessoal existente necessário. Especificando cada item, vou citar cada um deles aqui. Então, eu encaminho o ofício e, em seguida, eu encaminho essa folha de rosto. Essa folha de rosto a gente vai encontrar no caderno técnico de dimensionamento do Corém, que é uma folha de rosto específica para atenção básica, onde que você vai colocar ali o município, qual é a instituição, qual que é a área de abrangência dessa atenção básica, né? Informa ali qual que é a carga horária dos trabalhadores, horário de funcionamento, é como se fosse um breve resumo da sua unidade básica. Para enviar o estudo de dimensionamento, a gente não precisa fazer tese de mestrado, doutorado. É muito, muito simples o objetivo. Em segundo ponto, encaminhar os prints da planilha do COFEM, que eu faço o print da planilha do enfermeiro e logo em seguida eu faço um print da planilha do técnico, do auxiliar de enfermagem, e com os dados que eu identifiquei aqui do quantitativo total, eu faço o lançamento aqui nessa planilhazinha que a gente construiu e que está disponível em modelos de documentos no site do Corém, planilha de dimensionamento. Por quê? Porque muitas vezes chega no Corém essa planilha aqui, ó, falando do quantitativo total, do requerido. Mas não há apresentação do quantitativo de pessoal atual. Então, se você descrever aqui que a unidade básica X, eu tenho um enfermeiro, que eu preciso de 2, eu tenho 4 técnicos de enfermagem, eu preciso de 3, a gente consegue visualizar melhor, identificando quantos profissionais de enfermagem já atuam nessa unidade e qual que é o déficit ou não desses profissionais. Uma etapa muito interessante do método WINS é que ele mensura a pressão da carga de trabalho do profissional. Então, se a gente identificar quantos profissionais existem e quantos são necessários, e dividir o número de profissionais existente pelo número de profissionais necessários, a gente vai identificar um valor. Dependendo do valor que a gente identifica, vai servir para a gente ter algum parâmetro, como insuficiência de pessoal, os que estão trabalhando com pressão elevada, ou há um excesso de pessoal, ou há um equilíbrio. Então, um exemplo que eu deixo aqui é, se a gente trabalha em unidade, a gente tem 3 profissionais de enfermagem, são necessários 7, então 3 dividido por 7 representa 0,42. Então, 0,42 é um número menor do que 1. Isso significa que nessa unidade há insuficiência de pessoal de enfermagem e que os que estão presentes estão trabalhando com a pressão elevada. Demanda extra de profissionais de enfermagem para vacinação. Durante o estudo de Daiane Bonfim, isso não foi previsto, né, como está acontecendo hoje em dia. Campanhas de vacinação extra para administrar a vacina do coronavírus. E aí depois a gente vai ver que ainda tem a vacina da gripe chegando aí. Então, esse dado, que é uma campanha de vacinação extra, a gente vai computar a parte. Como que a gente faz isso? A gente vai multiplicar o número de pacientes a serem vacinados pelo tempo médio previsto, que é a previsão do tempo que já foi mensurado por estudo de Daiane. Então, por exemplo, num determinado município, eu tenho idosos a serem vacinados, 800 idosos a serem vacinados com idade superior a 90 dias,
e eu tenho uma previsão de tempo de vacinados em 5 dias. Então, eu vou calcular o meu tempo de intervenção direta e o meu tempo de intervenção direta. Que o tempo da intervenção direta é aquele em que a enfermagem vai demorar, vai executar a ação de forma direta, né? Vou aspirar o frasco, vou administrar, vou registrar. Eu tenho que levar em consideração que se eu tenho 8 horas de trabalho disponível, eu tenho um percentual de tempo disponível de 85% do meu tempo. Então, eu tenho 6,8 horas e 5 dias disponíveis, ou seja, eu tenho 34 horas. E eu tenho 800 pessoas para serem vacinadas, e o tempo disponível para cada pessoa significa 0,22 fração da hora. Então, eu multiplico 800 por 0,22, que eu vou chegar num valor de 176 horas necessárias para realizar essa atividade. Eu tenho 176 horas para realizar essa atividade, mas eu tenho 34 horas de profissionais disponíveis. Então, dividindo 176 por 34, eu vou chegar ao meu quantitativo de profissionais que são necessários para executar essa atividade. Nesse exemplo aqui, a gente chegou a 5 profissionais. E como que a gente fica o quantitativo de profissionais que vão realizar a atividade indireta? Aplica-se numa pequena fórmula matemática aqui, ó, que é essa aqui, ó. Aplicando essa fórmula matemática, né, que eu levo em consideração que é 1 aqui, 1 menos o quantitativo, a quantidade de ações indiretas, que pelo estudo dela, a ação da atividade indireta do enfermeiro, ela é 45,6, dividido por 100, eu vou chegar no número de enfermeiro que eu preciso aqui, certo? E aí, para facilitar a vida da gente, o GT de dimensionamento construiu uma planilha, porque ao invés de eu precisar fazer essa conta, eu lanço os dados nessa planilha, está disponível no caderno técnico, na planilha de dimensionamento, lá no site do Corém, onde eu vou fazer os levantamentos. Então, por exemplo, o profissional de enfermagem, ele trabalha com uma carga horária de 8 horas, a produtividade que ele tem é em torno de 85% do seu tempo, né, que é o tempo produtivo. Geralmente são pessoas que trabalham 5 dias da semana. Vai me calcular de forma automática aqui o tempo de trabalho disponível que eu tenho para executar essa atividade. O número de doses a serem administradas é 800, e o tempo que Daiane Bonfim já previu, que é o de 0,22 fração da hora. Então, a planilha ela já vai me fornecer o quantitativo de profissionais de nível médio e de nível superior que são necessários para as ações de cuidado direto e o quantitativo total do pessoal, que é cuidado direto e indireto. Então, eu penso que a gente vai encontrar muitos desafios quando a gente fala de dimensionamento, principalmente na atenção básica, porque está tão incutido no profissional a existência das portarias ministeriais que o próprio profissional desacredita que a gente vai conseguir trabalhar com mais do que o previsto na portaria. Mas a gente tem que lembrar que as portarias elas servem para credenciar o número de profissionais, estabelecendo o mínimo para aquele serviço funcionar. A realidade está tão incutida, essa crença está tão incutida, que nós da enfermagem nem acreditamos que a gente pode trabalhar com mais. A gente trabalha com o mínimo muito satisfatoriamente, e que esse mínimo, muitas vezes, ele não consegue suprir toda a demanda que a gente tem para realizar o serviço. Então, um desafio que a gente tem, enquanto profissional, enfermeiros, é superar essas crenças que foram incutidas na nossa mente. O segundo desafio
é dominar toda a estratégia e metodologia do dimensionamento de pessoal de enfermagem, porque só assim a gente vai conseguir convencer os gestores das atividades que a gente realiza. Então, a gente tem que empoderar-se e apoderar-se desse conhecimento. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é descobrir o nosso papel enquanto enfermeiro na instituição. Será que aquelas ações que eu executo na minha instituição são as que eu deveria estar executando? Ou eu estou dando prevalência e preferência para a execução daquelas atividades associadas, que são atividades que qualquer categoria poderia estar executando, mas que eu assumo para mim e deixo de executar as minhas ações de cuidado direto e até indireto. Talvez a gente precise fazer uma remodelagem em todo o processo de trabalho, levando em consideração que a nossa profissão de enfermagem é uma profissão relativamente nova. A Lei do Exercício Profissional, ela foi promulgada em 1986. A gente está em 2021. Então, a gente vê que a gente não vai encontrar modelos prontos na prática. Esses modelos, eles devem ser construídos para nós. Devem ser construídos por nós. Para a gente possibilitar uma valorização desse mercado de trabalho. Um outro ponto que é desafiador também é valorizar o papel do enfermeiro pelo próprio enfermeiro, porque o que eu observo? Quando a gente faz o dimensionamento, que é uma atividade privativa do enfermeiro, que deve ser de domínio pelo enfermeiro, nós que somos enfermeiros, nós até desvalorizamos o papel do nosso colega. A gente considera importante a inserção do técnico de enfermagem em todo o processo. A gente sempre quer mais técnicos de enfermagem e a gente desconsidera que o nosso colega também, ele é importante na composição da equipe. E a gente desmerece o nosso colega, infelizmente. Então, gente, se você escolheu ser enfermeiro, isso significa que você gosta de desafios, porque a enfermagem é, sim, uma profissão permeada de desafios. Deixo aqui essa mensagem para vocês. Que o avião levanta o voo contra o vento, e não a favor dele. Então, a gente vai encontrar muitas pessoas que vão falar que o dimensionamento é fora da realidade, que a gente nunca vai conseguir isso, que a gente nunca vai conseguir melhorar o quadro de pessoal de enfermagem, que a gente está doido, está maluco. Muitas pessoas irão fazer você desanimar, irão fazer você desistir. Mas o resultado que você ainda não tem é fruto de algum conhecimento que você possui. Anota aí. O resultado que você ainda não tem é fruto de alguma estratégia que você ainda não tem. Deixe os seus comentários, as suas sugestões, as dúvidas nesse e-mail. Elogios também são sempre bem-vindos. E o seu feedback nesse treinamento ele é muito importante para que a gente possa melhorar nos próximos. Aqui estão as referências bibliográficas. Para quem quiser ler os estudos da Anne Bonfim, para esclarecer melhor, estão aí. E eu só posso dizer nesse momento, obrigada. Obrigada por você estar aqui até agora, nesse momento. E parabéns. Parabéns por você estar aqui até agora. A partir de então, a gente precisa de duas coisas: disciplina e coragem para aplicar. Gratidão. Beijo grande.